Tiago, bom, primeiro que eu não sei nem sobrenome, o teu sobrenome, né? Eu quero te fazer algumas perguntas e depois eu quero que você me faça umas perguntas também. Um jogo bem rápido. Primeiro, há quanto tempo a gente se conhece? Rogério, para começo, eu me chamo Thiago Oliveira, né? Bom, já acabei de descobrir o sobrenome. A gente se conhece há algumas horas, né? Como foi? Peguei de passagem para cá, acabei conversando com você no meio do caminho e me interessei pelo assunto que você tocou. Você me convidou para estar vindo aqui na gravação e agora a gente está aqui conversando sobre várias coisas, família, amigos, relacionamento, trabalho. Tá, deixa eu só contextualizar um pouco mais para a gente entender. Eu vim para o estúdio para fazer uma gravação, aí chamei o Uber Moto, o Thiago que atendeu, e no meio do caminho a gente veio conversando, né, trocando algumas ideias sobre o que eu estou fazendo, e ele ficou curioso e falou, então deixa o Uber aí por um instante e sobe que eu te explico no caminho. E ele loucamente falou, tá bom. E largou lá o Uber, largou o trabalho que ele estava fazendo e subiu aqui, acompanhou aqui algumas gravações, acompanhou aqui algumas entrevistas, né? E aí, com base nisso, que eu queria aproveitar e te fazer algumas perguntas. Primeiro, o que você achou do que você viu aqui hoje? Olha, a gente nunca sabe o que vai acontecer quando a gente acorda de manhã cedo e sai de casa para trabalhar ou para fazer qualquer outro tipo de atividade. Mas eu costumo dizer que toda vez que a gente sai de casa, Deus traça uma rota para a gente totalmente diferente daquilo que a gente planejou. E se não fosse esses acontecimentos, essa dinâmica que vai acontecendo no meio do caminho, a gente não teria experiências diferentes que Deus proporcionasse algo novo para a gente todo dia. Eu acredito muito nisso. Então, por isso que às vezes as coisas vão acontecendo na nossa rotina, na dinâmica, e a gente fala, não, por que eu vou recusar um convite? Aceita o convite e vai. Às vezes pode ser algo muito bom, como foi hoje. Foi, para mim, experiência maravilhosa. O que você viu? O que você achou? Desde o momento que a gente veio conversando no caminho, até o momento que eu cheguei aqui e conhecer o estúdio, ver como funciona, ver a dinâmica da gravação, do projeto, do seu trabalho, para mim é algo que, por mais que a gente acompanhe muito hoje nas telas do celular e a gente vê que realmente tem muita gente trabalhando forte com isso, a gente às vezes não imagina como que é quando a gente para realmente observar por realmente de trás das câmeras. E é algo fantástico, é muito bom, a dinâmica é muito boa. Beleza. E aí, para a gente encerrar, eu gostaria que você pensasse em 3 perguntas para você fazer para mim. Eu tenho uma e eu acho que essa, com certeza, você vai saber me responder de forma muito, muito, muito fácil, mas o que te move? Incrível. Incrível. Eu passaria 3 horas respondendo isso. Mas eu vou te dizer, antes de responder o que me move, eu vou te dizer o que me paralisa. O que me paralisou por 43 anos. Eu, durante 43 anos, 42 e 8 meses, para ser exato, eu vim pensando, eu tenho... Esse projeto que eu estou colocando no ar é uma ideia que já existe há muitos anos. Há pelo menos 20 anos. Eu comecei a estudar isso há 23 anos. É algo que eu comecei a estudar por uma necessidade pessoal, porque com 18 anos, mais ou menos, eu comecei a empreender. 17 anos, eu nem poderia. Naquela época não era tão rigoroso como é hoje. Então, por convite de um familiar, eu abri uma empresa, eu não entendia nada do mercado, mas eu abri, fui colocar isso em prática, e rapidamente, um menino de 18 anos, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Só que eu também comecei a gastar muito e perder mais do que eu ganhava. E eu não entendia como é possível ganhar tanto e perder tanto. Não tinha zero maturidade, zero inteligência emocional, zero inteligência financeira. E eu comecei a estudar primeiro inteligência financeira, porque eu achava que o processo estava na maneira como eu gerenciava o dinheiro. Eu também cometia, ainda cometo alguns erros, hoje menos do que anteriormente, mas estava nos erros. E aí eu fui percebendo que o buraco era mais embaixo. Eu tinha várias travas emocionais, vários problemas, né? Minha relação com minha mãe, minha relação com minha família, minha relação... Enfim, era um emaranhado de situações, principalmente minha relação com Deus, que é onde eu vou chegar no que me move. Eu tive a grata felicidade, a grata surpresa, a grata alegria de 25 anos atrás, conhecer uma religião
que no início era tudo muito confuso, muito maluco. Eu estava saindo da faculdade de jornalismo, tranquei a matrícula. E aí, no dia que eu fui trancar a matrícula, eu entrei nessa igreja e as coisas começaram a mudar, embora era tudo muito novo. É uma igreja japonesa, né? De origem oriental. Quando eu cheguei na faculdade naquele dia, 2 colegas de escola da minha classe, da faculdade de jornalismo, eu estava com um jornalzinho da igreja, elas falaram assim para mim: poxa, finalmente você foi lá. E aí eu percebi que elas tinham falado dessa igreja durante 2 anos que a gente estudou. E eu nunca dei atenção. A primeira, quando falou isso, que é minha amiga até hoje, se formou na faculdade, ela é uma pianista maravilhosa, conheço a família toda, a irmã maravilhosa, eles moram no Guarujá. E aí eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, era a mesma igreja. Aí eu, no caminho, estava indo trancar a matrícula, conversei com outra pessoa que falou, nossa, finalmente você foi lá. Aí eu achei aquilo estranho, porque ela viu o jornal na minha mão. E eu falei, nossa, ela também é da mesma igreja? Mas eu não tinha nem concatenado que as duas eram da mesma igreja. E essa também se formou, é amiga minha até hoje, conheço a mãe, uma pessoa maravilhosa também. E continuei, né? Sempre fui muito orgulhoso. Ainda sou, hoje eu disfarço um pouco, mas ainda sou muito orgulhoso, uma das características que eu tenho, das quais eu não consigo me desvencilhar. E aí, a terceira pessoa foi uma professora, minha professora de português, olhou para mim e falou, finalmente você foi lá. Eu falei, não é possível. Estavam todos me cercando. Uma frase pronta, né? E só eu não sabia que eu estava sendo monitorado. E aí, nesse dia, eu falei, eu vou ter que ir lá e entender mesmo. E aí eu voltei, comecei a participar assiduamente desse processo e nunca mais parei. E não foi um mar de rosas, não foi um passeio no parque, não foi tão fácil, não é tão simples, porque uma das coisas que eu percebi, e aí eu vou te dizer o que me move, o que me paralisou durante muito tempo foi eu achar que eu era, ou eu achar que eu era melhor do que o que eu realmente era, ou achar que eu era melhor que os outros, ou querer vender, na verdade, uma perfeição que não existe. Então, uma frase que eu repito o tempo todo, e não é para os outros, é para mim, não é para ser perfeito, é para ser feito. É para fazer o que você sabe, do jeito que você sabe, da melhor maneira possível. E isso é o que significa Keirin. Keirin, em japonês, tem um significado bastante amplo, mas eu escolhi essa palavra 25 anos atrás porque ela representa ordem, disciplina, mas principalmente, se você fizer o melhor que você sabe, do jeito que você sabe, sem se preocupar, sem entregar o melhor que tem dentro do teu coração, profissionalmente, de todas as maneiras, o resultado vem. I will do my best. Mário Sérgio Cortella fala muito sobre isso. Ele fala que a gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tem. No momento em que a gente está. E não precisa ser o melhor do mundo, mas se você consegue fazer o melhor, dar o seu melhor com aquilo que você tem, pode não ser o melhor do mundo, mas é o seu melhor. E eu acho que isso, dentro de todas as coisas que a gente pode fazer, realmente é o melhor. E isso faz a gente evoluir, crescer como pessoa, crescer dentro do casamento, dentro do relacionamento, crescer dentro das amizades, crescer no trabalho e crescer espiritualmente também. Você me falou assim que eu tinha 3 perguntas, eu te fiz uma e a resposta foi maravilhosa. Agora, dentro de tudo isso, como que você consegue conciliar? Você falou para mim que é uma pessoa que trabalha muito, agora está com esse projeto que, pelo que eu pude acompanhar, é muito bom. Como que você consegue conciliar sua família, trabalho, religião? Eu estou quase trazendo elas para responder aqui, mas olha só. Eu acho que no caminho você deve estar perguntando isso porque eu estou professor, eu dou aula no ensino fundamental e no ensino médio. O Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Eu dou aula para crianças da primeira série até o 3º ano do ensino médio. Aula de tecnologia e uma outra aula que a gente chama Maker, seria equivalente a pegar projetos de ciências ou projetos de matemática e transformar isso num projeto prático. Eu dou aula das 7 da manhã às 23, claro que não todo dia, com alguns intervalos, com alguns horários, com uma agenda pré-programada, mas entre as 3 escolas que eu frequento, sem contar sábado, uma faculdade, são 4 lugares, eu tenho ali hoje, eu tenho que confirmar, mas eu tenho entre 39 e 43 salas. Eu encontro semanalmente 1.066 alunos. Se eu considerar 80 professores de uma das escolas, eu já fiz essa conta, eu sou muito dos números. Eu me relaciono socialmente toda semana com aproximadamente 1.249 pessoas. Agora 1.250. 1.250 que eu acabei de te conhecer.
E aí, na verdade, 1249, que eu contei só o universo da escola, né? Porque se eu contar o universo da igreja, o universo da família, os outros universos ali, vai chegar ali 1350 mais ou menos, né? Mas por que eu estou te dando esses números? Aí você perguntou como eu dou conta. Eu não tenho a menor ideia. Principalmente nos últimos 15 dias, em que tem uma pessoa que eu quero trazer para conversar, que há mais ou menos 20 dias atrás, a gente estava conversando outro assunto e eu falei para ela, algo aconteceu aqui dentro, eu não sei o que é. Mas virou uma chave aqui dentro e foi do nada. Nós estávamos conversando sobre problemas, inclusive, eu tenho vários desafios para resolver. E aí na hora eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui dentro. Eu não sei o que é, mas algo me diz que eu só tenho que ir. Não é para... E assim, eu levei uma semana para começar a agir, porque eu fiquei olhando para isso e falei, o que está acontecendo? E aí aconteceu um episódio que uma pessoa me ligou numa quinta-feira à noite e falou, olha, tem uma situação tal e a única pessoa que eu posso ligar essa hora para resolver é você e eu preciso que você vá a São Paulo amanhã. E eu fui, voltei totalmente impactado, transformado e decidido a colocar todos os projetos que eu tinha acumulado ao longo dos últimos 23 anos. Eu falei, eu vou executar e vou executar agora. O melhor que eu posso, com todos os recursos que eu tenho, do melhor dos meus esforços, eu vou entregar o meu melhor e o resultado vai vir. E eu tenho tanta certeza, e eu estou tão tranquilo em relação a isso, que eu iniciei esse projeto de transição que eu estou entregando para as pessoas, eu iniciei a minha própria, só que a minha não vai levar 52 semanas porque eu não tenho esse tempo. Se levar 3 semanas é o máximo, porque eu não vou conseguir aguardar. Não é nem porque eu tenha pressa, é porque, inclusive, agora eu estou indo devagar, porque eu já tive pressa. Mas, como que eu dou conta? Eu não tenho a menor ideia. De verdade, sim, de verdade. Essa última semana eu fiz coisas que na semana passada eu não tinha ideia que eu ia fazer. Eu escrevi 2 livros, eu já publiquei, eu gravei a segunda vez que eu venho para um estúdio, eu já fiz coisas assim inacreditáveis, eu estou com uma energia e eu percebo que é só o começo. Mas não é só uma questão, como eu falei, o resultado vai vir, mas não é isso. Eu estou num gás, numa vontade de ajudar a maior quantidade possível de pessoas. Mas não assim, de ajudar no sentido de que eu vou resolver nada, porque eu não resolvo nada, eu tenho essa consciência. Mas eu tenho certeza que eu vou conectar a maior quantidade possível de pessoas com a própria essência dela. E a hora que isso acontecer, fizer clique, fizer sentido, a própria pessoa vai embora. E talvez, pode ser inclusive, Thiago, que a gente não se encontre nunca mais na vida. Eu te conheci algumas horas atrás, você dirigindo para mim no Uber, e eu falei, larga isso aí, vem para cá. No caminho a gente se entende, de repente a gente está batendo esse papo que não estava programado, aconteceu aqui de última hora, mas eu tenho eu não sei o porquê, eu não sei como, mas eu tenho uma convicção que essa conversa, ainda que ela seja simples, ela vai te impactar de uma tal forma que você nunca mais vai ser o mesmo depois que você me encontrar. Mas eu não estou falando só de você, eu tenho certeza que todas as pessoas que eu encontrar a partir de agora, eu tenho certeza que elas encontrando comigo, elas entrando em conexão com o que eu estou sentindo, com o que eu quero entregar, essas pessoas nunca mais serão as mesmas depois que passarem por 5 minutos conversando comigo. Eu não sei de onde vem isso, mas eu tenho essa certeza profundamente. Isso é muito bom a gente conseguir entender e conversar com pessoas que realmente têm um direcionamento, porque o direcionamento na sua cabeça é claro. Dentro do seu direcionamento, como que você se vê daqui uns 5 anos, mais ou menos? Em questão de família, projetos, trabalhos... Eu tenho algumas coisas que estão passando pela minha cabeça agora. Eu não sei ainda como eu vou executar, mas eu vou executar. Eu vou dar um exemplo. Eu vou, a partir das próximas semanas, eu estou estruturando meu projeto num tal formato que eu vou fazer muitas entregas digitais, eu vou transformar muitas vidas com meu conteúdo de maneira digital, mas eu quero também fazer presencial. Eu quero rodar o Brasil, eu quero rodar toda a América Latina. Então, eu quero levar esse projeto presencialmente para todas as capitais, eu vou visitar todas as capitais, eu vou visitar todas as capitais da América Latina. Eu falo muito pouco espanhol e tenho um inglês intermediário que eu conseguiria me virar. A minha esposa é extremamente fluente e as minhas 2 menores estão sendo alfabetizadas em inglês, né? Mas, além do inglês, eu quero dominar o espanhol, quero dominar o inglês e eu quero levar essa ideia para toda a América Latina. Primeiro para a América Latina. Então, vamos falar só de 5 anos. Eu não sei o porquê, eu não sei como, mas eu tenho tanta convicção de que o que eu estou entregando é uma solução para realmente mudar a chave para uma grande quantidade de pessoas, que eu sei que eu preciso fazer isso, não é só aqui na cidade, não é só aqui no estado, é em toda a América Latina.
Eu imagino que daqui a 5 anos, se a gente voltar a conversar, eu já vou estar falando em Europa, Japão, Ásia, Estados Unidos, se eu já não estiver lá. Porque eu conheço o meu ritmo de trabalho, eu sei que a hora, eu ainda não pisei no acelerador. Eu ainda estou com medo, ainda estou inseguro. Mas não é para ser perfeito, é só para ser feito. E para a gente finalizar, se você pudesse deixar alguma mensagem de forma muito clara para mim, hoje. Cara, eu acredito em 3 coisas hoje. Eu não vou deixar uma mensagem, não. Eu vou te deixar um convite. Quando a gente encerrar aqui, você nem sabe, mas você vai comigo num lugar onde eu vou te entregar um presente. Eu faço questão de entregar um presente para você, que você vai carregar ele no seu peito, e você vai lembrar para sempre dessa conversa que a gente está tendo. Pode ser que a gente nunca mais se encontre, mas quando eu te entregar esse presente, a hora que a gente encerrar aqui, eu vou mandar 2 mensagens para uma pessoa, e essa pessoa já vai estar lá esperando, porque eu quero fazer, inclusive, eu quero formalizar isso que está acontecendo, e eu vou te entregar um presente. Esse presente você vai levar para você para sempre. E eu sei que isso vai mudar o teu destino, não só o teu destino, da sua filha e de todas as próximas gerações. Mesmo que a gente nunca mais se encontre, eu não vou te deixar uma mensagem, eu vou te deixar um caminho. E é você com você mesmo. E aí, daqui a alguns anos, a gente vai se reencontrar. Em algum momento a gente vai se reencontrar e você vai falar: aquela corrida de Uber foi a melhor corrida que eu fiz na minha vida. Eu tenho convicção disso, eu tenho certeza plena. E a gente vai conversar sobre isso muito ainda. Eu vou te agradecer pelo presente, eu vou aceitar, óbvio, ainda não sei o que é, claro, mas eu aceito. Como eu disse, né, a gente sai de manhã, a gente nunca sabe qual que é o caminho que a gente tem para encontrar, qual que é o caminho que Deus tem preparado para a gente, mas a gente tem que estar disposto a... Se a gente joga energias boas e planta coisas boas, a gente tende a colher coisas boas. Não se planta maçã querendo colher uvas, nem limão querendo colher maçã. Mas eu agradeço pelo convite de ter vindo aqui hoje, de ter participado aqui de toda a dinâmica da gravação, e também a Deus por ter permitido a gente se encontrar e cruzar nossos caminhos, para estar vivenciando essa experiência de hoje, o conhecimento que eu adquiri aqui pelo pouco que eu consegui acompanhar. E muito obrigado por tudo que você proporcionou aqui para mim hoje. É muito importante para você, mas acho que você acredita que também foi muito importante para mim por tá vivenciando e tá tendo essa experiência aqui que para mim realmente foi surreal hoje. Obrigado. Cara, obrigado mesmo. Obrigado a você. É isso, temos. Partiu?